O AVC, acidente vascular cerebral, que a gente conhece popularmente como derrame, está entre as principais causas de internação e morte no país. Segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 100 mil óbitos todos os anos por causa do AVC. A maioria dessas mortes acontece pela demora no atendimento e porque os pacientes não reconhecem os sintomas. As estatísticas mostram que a doença é mais comum em pessoas acima de 50 anos, mas segundo especialistas, os hábitos de vida que nós temos hoje têm contribuído para que os jovens também sejam vítimas do AVC. Bota a matéria no ar, por favor. Jane se recupera de um acidente vascular cerebral. Os sintomas começaram durante a madrugada e assustaram a manicure. Estava deitada, quando eu fui levantar para tomar um banho, eu senti um lado do meu rosto inchando, senti a boca formigar e a língua querendo embolar. O que impressiona no caso de Jane é que ela tem apenas 21 anos. A manicure conta que não esperava passar por isso com essa idade. Isso foi surpresa, né? Porque a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Você é muito jovem, mas assim, em relação aos cuidados com a saúde, você tinha já algum problema de saúde? Eu tinha hipertensão, só que eu não tomava os remédios corretos. Mas as estatísticas mostram que, apesar de mais frequente entre pessoas acima dos 50 anos, os hábitos de vida cada vez menos saudáveis têm contribuído para que os mais jovens sejam vítimas de AVC. E no Brasil, as ocorrências são preocupantes. 125 mil brasileiros vão morrer de AVC até o fim do ano. Essa é uma estimativa feita pelo Ministério da Saúde. A maioria das mortes ocorre pela demora no socorro. É preciso reconhecer os sintomas e buscar ajuda imediatamente. O início súbito de uma fraqueza de um lado só do corpo, alteração na fala ou alteração na motricidade da face. Outro sintoma que também é bastante comum é a alteração da visão, perda da visão de um lado do corpo. Os pacientes que recebem assistência médica adequada nas 4 horas e meia do início dos sintomas, eles são possíveis receber um tratamento chamado trombólise. O Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, é referência na Bahia no tratamento de pessoas vítimas de AVC. A unidade tem 14 leitos e uma equipe de profissionais de saúde capacitada para garantir o atendimento dos pacientes. Seu Florisvaldo está se recuperando. Ele ainda fala com dificuldades. Depois do susto, agora só pensa em ir para casa. Com certeza fica bom ir embora para casa. O médico explica que existem 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico normalmente é devido a um entupimento de um vaso sanguíneo cerebral. E com isso, aquela área do cérebro deixa de receber sangue e tende a morrer. Então, a terapia trombolítica tenta abrir esse vaso para o cérebro voltar a viver e não deixar a pessoa com sequela. E o hemorrágico? E o hemorrágico ele é devido à rotura de um vaso, normalmente causado por hipertensão. O importante mesmo é prevenir, conselho que serve para qualquer idade. A gente orienta o controle dos fatores de risco cardiovasculares, que são o controle da pressão alta, controle do diabetes, interrupção do tabagismo e ter uma vida com atividade física regular. Geralmente, quem sobrevive a um AVC costuma encarar essa segunda chance como uma oportunidade para mudar hábitos e recomeçar. Jane aprendeu a lição. Tomar os remédios, me cuidar, fazer os exames direitinho. Se cuidar, Jane, prevenir é melhor do que estar aí num leito de hospital. A gente sempre fala aqui, minha gente. 8 horas e 14 minutos a gente vai continuar falando sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, agora ao vivo com a Iula Braga, um médico neurologista, não é, Iula Braga, para tirar mais dúvidas pra gente. Com você. Exatamente, Jéssica. A gente volta a falar ao vivo e pegando a deixa, esse ganchinho aí da personagem da reportagem, que dizia que vai se cuidar, vai fazer os exames, vai tomar remédio, mas não é só isso não. Tem também que cuidar no dia a dia e o neurologista vai explicar isso aqui pra gente. É o Dr. Pedro Antônio Pereira, como eu disse, neurologista e também coordenador da unidade de AVC do Hospital Roberto Santos. Não é isso, doutor? O que a gente tem que mudar no dia a dia para prevenir situações como essa? Bom dia. Bom dia, Iula. A gente tem que mudar, acima de tudo, hábitos de vida, né? O AVC é uma doença que chega de repente, mas ela tem o que chamamos de fator de risco. Então, um grupo específico da população que tem situações que aumentam a chance de vir até o AVC. São os indivíduos que têm pressão alta, que têm diabetes, são sedentários,
obesos, não fazem atividade física, ideal sedentarismo, que fumam. Então essas pessoas têm maior risco de ter um AVC. Então por isso essas pessoas devem controlar sua pressão, devem controlar o açúcar no sangue, que é o diabetes, fazer atividade física, uma dieta adequada. Então essas medidas todas vão prevenir o AVC, que infelizmente ainda é uma doença que mata muito e incapacita também. A gente inclusive deu dado aí na reportagem, mais de 120 mil pessoas podem morrer por ano no Brasil e só na Bahia 6.500 pessoas correm este risco. E isso prova então, doutor, que não tem idade. Todos estamos vulneráveis desde que a gente apresente esse grupo de risco que o senhor citou? Isso é importante que você falou. A expectativa nossa, infelizmente, é que mais de 400 mil pessoas no Brasil terão AVC esse ano e mais de 120 mil morrerão, sendo que na Bahia mais de 6 mil morrerão esse ano pelo AVC. Esses números por si só já nos assustam bastante. E algo importante, ao contrário do que as pessoas pensam, o AVC não é uma doença apenas de idosos. Claro, o risco é maior nas pessoas idosas, mas já pode acontecer em qualquer idade. Jovens, como vocês viram nessa reportagem, uma jovem que teve AVC, mas se vocês observarem, era obesa, era hipertensa, os hábitos de vida dos jovens, infelizmente, não são bons hoje, e isso tudo coloca a população jovem também sob um risco de ter AVC, inclusive crianças podem ter AVC. Agora é comum, na verdade, a gente quando faz o check-up anual, procurar um clínico geral, as mulheres um ginecologista, dificilmente vai a um neurologista, Ou seja, avaliar essa situação, ver se de fato a gente faz parte deste grupo de risco para tentar antecipar uma situação como essa. Qual a orientação nesse sentido, doutor? Isso é importante. Na verdade, o check-up, como a gente costuma dizer, que é aquela avaliação médica de rotina, que deve ser feito para as pessoas de maneira geral e, obviamente, em um grupo específico, isso pode aumentar a frequência desses check-ups. A gente tem que verificar que nesse check-up se o indivíduo tem pressão alta, se tem diabetes, se está acima do peso, qual é a dieta que esse indivíduo faz, os hábitos de vida, se faz atividade física, e o médico clínico geral ou o cardiologista, que muitas vezes é um médico também procurado, dá essas orientações gerais. Mas naqueles pacientes que estão sob um risco maior, vale sim a pena ser referido para um neurologista para avaliação específica e ver os cuidados que devem ser tomados. Muitas vezes a gente pode evitar AVC. 90% dos casos da AVC eles podem ser evitados. E com medidas simples, que é justamente controlar adequadamente esses fatores de risco. Agora, é uma doença silenciosa, Ter atenção a que sintomas, doutor? Isso é importante, ela é silenciosa. A despeito da gente saber que existe esse grupo de risco, os sintomas surgem de uma hora para outra. É um indivíduo que está no seu convívio social ou familiar e de repente a fala fica embolada, de repente a boca fica torta, de repente um dos lados do corpo paralisa, tem uma paralisia ou deixa de enxergar ou mesmo uma dor de cabeça muito forte. Então teve um desses sinais ou sintomas, de imediato procurar assistência médica. Não pode esperar achando que vai melhorar para no dia seguinte procurar uma assistência médica, porque infelizmente é uma situação grave que pode provocar morte ou deixar sequelas se não for tratada adequadamente e principalmente rapidamente. O tempo é muito importante no tratamento do paciente vítima de AVC. Nós costumamos dizer inclusive que tempo é cérebro. Cada minuto que a gente perde após o início dos sintomas, a gente vai perdendo neurônios, que são as células do cérebro. E à medida que perde essas células, o risco de morte, de sequelas, infelizmente, aumenta e muito. Ou seja, o tempo então é decisivo e como a gente relatou, hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, por isso a gente abraçou essa campanha mais uma vez aqui no Bahia no Ar para fazer esse alerta de saúde, para que a gente preserve a nossa saúde e lembrando que o neurologista que está aqui ao meu lado, o Dr. Pedro Antônio Pereira, é também coordenador da Rede Brasil de AVC, que é justamente uma rede de médicos que trabalham neste combate, doutor. Isso é importante. A Rede Brasil AVC, ela já existe há mais de 10 anos, em 2002, na verdade nós criamos essa rede, é uma rede que tem por objetivo principal lutar pela melhor assistência ao paciente com AVC. Ela é formada por vários profissionais, principalmente neurologistas do Brasil inteiro, que se organizaram e têm colocado em prática medidas que efetivamente podem melhorar a atenção a esses pacientes, desde medidas desse tipo que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo a população, formando os novos médicos para o atendimento em pacientes vítimas de AVC. Então temos cursos, nós temos um site que vale a pena conhecer, redebrasilavc.org.br. Lá temos informações para a população geral e para a comunidade médica especificamente, informações que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, a população no sentido de conhecer os sinais e sintomas e procurar uma emergência de imediato e capacitar os médicos para atender também esses pacientes, treinar os médicos para atender melhor esses pacientes. Até porque o tempo, como a gente já disse, é decisivo, então fica aí o alerta, mude o seu hábito, você só tem a ganhar. É com você, Jéssica.